O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água no vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém.
A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando nós falamos de uma história que é contada, nós entendemos que essa história tem começo, meio e fim. Que essa história tem acontecimentos importantes para o seu desenvolvimento, para a sua conclusão. Por que eu digo isso? Que para nós, pela nossa fé, nós também estamos inseridos dentro de uma história. E essa história nós chamamos de história da salvação. Que nada mais é do que Deus tentando de todas as formas possíveis e imagináveis mostrar o quão importante nós somos aos seus olhos, mostrar que caminha junto de nós e que nos espera um dia na eternidade. E essa história continua e vai continuar até a segunda vinda de Jesus. Mas só que nós precisamos entender que também dentro da história da salvação, nós temos fatos e acontecimentos que foram de extrema importância para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje celebrando esta Santíssima Eucaristia da Ceia do Senhor. E isso começa com a história lá no Antigo Testamento. E nós formamos o povo de Deus, mas nós não podemos esquecer que nós formamos o povo de Deus, mas também temos um outro povo que continua a sua história, a sua trajetória até os dias de hoje. Esse povo que nós podemos chamar de um povo irmão, que fatos importantes, ou um fato muito importante que aconteceu na vida desse povo, que nos levou a estar aqui até o dia de hoje. E esse povo que nós devemos todo o respeito é o povo de Israel, ou como é chamado hoje, o povo judeu. Amanhã, na celebração da nação litúrgica, nós vamos rezar, tem uma oração específica na oração universal que diz aos nossos irmãos judeus: ao povo ao qual Deus quis falar em primeiro lugar, ao povo ao qual que Deus quis falar em primeiro lugar e que confiou na palavra desse Deus e confiou na aliança. E aí esse marco que aconteceu na história de Israel e que também é importante para a nossa história foi a libertação da escravidão do Egito. Moisés, guiado por Deus, liberta aquele povo do trabalho forçado, da questão de passarem necessidade, os coloca a caminho na terra, para a terra onde corre leite e mel, a terra que foi dada por Deus a eles, para que eles pudessem a partir dali construir a sua história e através da sua fidelidade e aliança com Deus, também levar outras pessoas a se encontrarem com Deus. Para nós, quando nós olhamos então a libertação da escravidão, Jesus fez o mesmo.
mas aqui nos libertando do pecado, e a terra prometida é o céu. Mas só que quando nós olhamos a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nós vamos ver um fato também muito importante que antecedeu essa libertação, e que nós já podemos dizer no dia de hoje que estamos na Páscoa. Como eu disse no começo da reflexão, no começo da missa, a quaresma ficou para trás, o tempo de penitência ficou para trás. A partir do dia de hoje, mesmo aqueles que falharam, que se colocaram novamente a caminho, porque Deus vai olhar sempre o nosso esforço, a partir de hoje já é momento de começar a colher os frutos desse tempo de penitência, desse tempo de conversão, desse tempo de volta ou de reencontro ao Senhor. Então é por isso que eu afirmo, estamos na Páscoa. E uma das coisas bonitas que nós olhamos na primeira leitura é uma instituição perpétua. Ou em outras palavras, ninguém pode mudá-la, ou nenhum homem pode mudá-la, seja esse homem quem for, seja esse homem o líder religioso, cristão ou judeu que seja, não podem mudar. E tem o seu sentido, tem o seu porquê, e é isso que nós vamos conversar um pouco no dia de hoje. Quando nós olhamos então para a primeira leitura, se fala do cordeiro. Uma família tem que pegar um cordeiro, abater um cordeiro. Se a família for pequena e o cordeiro for grande, chame outras famílias para poder estarem juntos. Ou mesmo que a família seja grande, mas outra que não tinha como ter um cordeiro, que tivesse então a partilha. E aqui já tem um primeiro ensinamento de Deus para nós na Páscoa, ou na instituição da Páscoa que chega até hoje, é a partilha da vida, a partilha do cuidado, a partilha da caridade, a partilha da compaixão, a partilha do perdão, mas também a partilha para aqueles que passam necessidade. É que infelizmente hoje, pela maneira polarizada que nós vivemos, tanto na política quanto no ambiente religioso, quando a gente fala do nosso cuidado que nós devemos ter, aqueles que de fato passam necessidade, passam fome, ou já vão falar que o padre vai falar de política, e aí já tem cristão que torce o nariz porque não gosta de ouvir falar sobre isso. Mas antes de qualquer política, de qualquer ideologia, é mandato de Deus. Aqui na Páscoa, e Jesus vai voltar a falar sobre isso. A comunidade precisa olhar para aqueles que passam fome. Não pode simplesmente cruzar os braços, fingir que não tem nada acontecendo, ou simplesmente usar a desculpa: eles estão nessa situação porque querem, ou porque não aproveitaram as oportunidades. Tudo isso é justificativa de quem quer ser omisso para não cumprir tal mandamento. E precisa realmente ficar claro: não vamos acabar com a fome do mundo, mas a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. E fora, é claro, nessa questão da partilha, de ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa consideração, independente de quem seja. E essa é a definição de próximo para Jesus. Próximo é aquele que precisa de mim. E precisa de mim, e eu posso e tenho o dever de ajudá-lo, independente se eu goste dele ou não, independente se eu vá com a cara dele ou não, independente se eu tenho algo contra ou a favor, independente se eu tenho afinidade ou não.
A gente precisa transcender e ir além disso, porque é mandato do Cristo e faz parte também da celebração da Páscoa. Então precisamos olhar para nós e ver o que nos impede realmente de partilhar a vida, de estender a mão e oferecer ajuda. E como eu disse, nós estamos dentro de uma história e dentro de uma tradição. E essa tradição não pode ser desconsiderada. É dito na primeira leitura, que a celebração da Páscoa como instituição perpétua deve acontecer no dia 14 do mês de Nisan. O que é isso, padre? Dia 14 do mês de Nisan, a gente precisa lembrar que o povo judeu, ele tem como base o calendário lunar. E o dia 14 do mês de Nisan nada mais é do que a primeira lua cheia da primavera para aquele povo. Para nós é a primeira lua cheia do outono. Se não estiver chovendo, ou no dia de amanhã, se vocês olharem para o céu, vocês vão ver que estamos na lua cheia. E tem o sentido, porque se a gente pensa na primavera, é sempre uma estação de renovação. Depois de um tempo de inverno, um tempo de recolhimento, aí começa então de tudo aquilo que nós vivemos nesse recolhimento, de realmente nos colocar à disposição, pedir que Deus nos renove, que Deus nos dê nova força, e é por isso que a Páscoa acontece então dentro desse contexto, porque é tempo de renovação. E aqui, que nem o Papa Francisco, em saudosa memória, ele dizia, ou queria, por exemplo, fixar uma data para a Páscoa. Assim, com todo o respeito e carinho que tenho ao Papa Francisco, e como liturgista que sou, não apenas eu, mas também outros estudiosos na área litúrgica, praticamente 99% de nós liturgistas temos o mesmo pensamento: seja o Papa que for, o concílio que for, a data da Páscoa não pode ser alterada. Fixar simplesmente uma data é desconsiderar a tradição e desconsiderar também o mandato de Deus. E no mandato de Deus ninguém mexe, homem algum pode mexer, independente de quem seja, independente do cargo que possua. A tradição e a vontade de Deus estão acima disso tudo. E aí é dito que na ceia deve ser os rins cingidos. Vocês viram que eu coloquei o símbolo aqui na minha cintura. Só um parênteses, o símbolo, ele faz parte do hábito do padre. O padre, ao celebrar a missa, obrigatoriamente deveria ser, se for durante a semana, alva, túnica, estola e símbolo, e aos domingos, túnica ou alva, estola, símbolo e casula. Por quê? Mas infelizmente parece que nós que tentamos seguir essa linha, parece que a gente é o diferente, mas não, a gente segue aquilo que a igreja prescreve dentro da sua tradição e dentro dos ritos que nós participamos. Mas por que se fala dos rins cingidos e essa corda amarrada na cintura? É o seguinte: o coração para nós é considerado o local onde saem os sentimentos, tanto do bons quanto ruins. É onde a gente sente amor, angústia, raiva, pede perdão, sente compaixão, enfim, é o coração. Mas para o povo judeu, para o povo semita, o coração, o local mais profundo dos sentimentos, não é o coração, mas as entranhas.
ou onde mais ou menos fica os rins, as costelas. Eva foi criada da costela de Adão, para poder ser criada do sentimento mais profundo do homem e de Deus. Então, os rins cingidos ou as entranhas cingidas é para poder dizer que o nosso coração, os nossos sentimentos e as nossas vontades devem ser guiadas pela vontade de Deus. É Deus que nos conduz, ou Deus que deveria nos conduzir e nós nos permitir ser conduzidos por Ele. Então não é só um cordãozinho amarrado na cintura, mas é no sentido realmente de: Senhor, me guia, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, eu entendo que o Senhor sempre terá o melhor, independente da minha vontade, independente do meu desejo, quero fazer a sua vontade. E é por isso que é pedido que na celebração da Páscoa os rins sejam cingidos, porque devemos nos conduzir pelo Senhor. E aí o sangue que era do cordeiro, ele deveria ser colocado nas ombreiras das portas, porque naquela noite o anjo passaria, e aonde não estivesse essa marca, o anjo do Senhor levaria o primogênito daquela casa. Por isso que o faraó perde o seu filho primogênito. Mas só que quando nós falamos de Jesus, o sangue agora não está mais nas ombreiras das portas. O sangue está agora nas ombreiras do nosso coração, nas portas do nosso coração, pelo sangue que o Senhor derramou no caminho e no alto da cruz. É o sangue que nos protege, é o sangue que impede que realmente o mal possa chegar até nós. Mas daí eu vejo pessoas ou cristãos que não confiam nisso, ou se esquecem dessa realidade, que o nosso coração está marcado com o sangue do Cordeiro. Então, para que ficar com medo de situações, de circunstâncias aí afora? Por exemplo, padre, eu acho que fizeram macumba contra mim. Padre, eu acho que fizeram um trabalho contra mim. Padre, eu acho que estou com mal olhado. Padre, fizeram olho gordo, estão com o olho gordo para cima de mim. Gente, por tudo que é mais sagrado, se o teu coração está marcado com o sangue do Cordeiro, para que se preocupar com essas coisas? Se o seu coração está marcado com o sangue daquele que se doou, se entregou, morreu por mim e por você, por que se preocupar com essas coisas? Isso só vai surtir efeito porque nós permitimos, porque nós acreditamos mais nisso do que praticamente no que Deus pode fazer por nós, ou do que Deus já fez por nós. E aí quando vem a situação de pecado, de tentação, enfim, o sangue está marcado, nós estamos marcados. Mas quando acontece de infelizmente cairmos em tentação, não foi porque o sangue do Cordeiro não nos protegeu, mas foi porque nós permitimos, foi porque nós deixamos, foi porque nós não respeitamos determinados limites. E aqui Deus não tem culpa, aqui Deus não tem nada a ver com isso, porque isso é a nossa irresponsabilidade, quando não confiamos em Deus e preferimos dar ouvido a outras coisas, situações e até mesmo ao pecado. Então eu acho que o que falta para muitos de nós é a confiança em Deus. Confiar que Deus está conosco, confiar que Deus caminha ao nosso lado, confiar que Deus sempre terá o melhor para nós.
é confiar e realmente se deixar conduzir por Deus. Mas o que acontece muitas vezes? Nós que queremos ditar o que Deus tem que fazer, como que tem que fazer, na hora que tem que fazer. Quando nós invertemos esse papel e queremos ditar a Deus o que Ele tem que fazer, ou o que nós achamos que Ele tem que fazer, me desculpe a sinceridade, é nessa hora que a gente quebra a cara. Quebra a cara 1, 2, 3. Quantas vezes, infelizmente, a pessoa não entender que é ela que precisa confiar em Deus, mesmo que ela possa não concordar, mas Senhor, mas é esse caminho, eu não concordo, mas vamos adiante, porque é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor está indicando. Precisamos dar esse voto de fato de confiança em Deus. E aí, como eu disse, é instituição perpétua, porque nós participamos do Kairós. Kairós é tempo da graça, ou participar do tempo de Deus. Tempo de Deus entre aspas, porque para Deus não tem tempo. Então é participar da eternidade. E quando nós falamos dessa instituição perpétua e chegamos na celebração de hoje, nós vamos ver o que? O memorial. Falamos de memorial tantas e tantas vezes e as pessoas não se dão conta do que significa o memorial. Memorial nada mais é do que 3 etapas. A primeira, evocar o passado, evocar acontecimentos que já se foram. Na celebração do dia de hoje, nós evocamos a última ceia, evocamos Jesus lavando os pés, evocamos a instituição da Eucaristia, a instituição do ministério ordenado, a instituição do mandamento do amor. São fatos, não é história da carochinha, não é faz de conta. Para nós isso de fato aconteceu. Então nós evocamos, e aí vem o segundo ponto, atualizamos, tornamos presente. O que isso significa? Porque participamos do tempo de Deus, do Kairós de Deus, o tempo da graça. Então é como se você e eu hoje aqui, não é como se fosse, nós estamos em Jerusalém, nós estamos com Jesus na última ceia, nós estamos com Jesus no lava-pés, nós estaremos com Jesus subindo ao Calvário, nós estaremos com Jesus aos pés da cruz, nós estaremos com Jesus quando o túmulo estiver vazio. Não é faz de conta. Tudo isso pela graça de Deus. Evoca, torna presente, tudo isso para quê? Experimentando a eternidade de Deus dessa forma, para que um dia possamos de fato, na plenitude, estar na eternidade junto de Deus no céu. Aí, quando nós olhamos para o Evangelho da celebração do dia de hoje, o Evangelho do lava-pés, é interessante porque o Evangelho de João, entre Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João é o único Evangelho que não narra a narrativa da instituição. Jesus tomou o pão, deu graças, tomou o vinho, deu graças, partiu e deu a seus discípulos. Não. Para João, ele substitui esse momento para o lava-pés. Aí, só um parêntese, a segunda leitura de hoje da primeira carta aos Coríntios é o trecho mais antigo que nós temos sobre a instituição da Eucaristia. Mateus, Marcos e Lucas usaram a primeira carta de Coríntios como base para poder escrever os seus evangelhos e escrever o que Jesus fez na última ceia, que foi transformar pão em carne, vinho e sangue.
E nós não podemos esquecer disso, não podemos esquecer dessa realidade. Gente, eu falo isso várias e várias vezes e não me canso. Na missa nós contemplamos o milagre de pão que se transforma em carne e vinho que se transforma em sangue, bem diante dos nossos olhos. Aí quando nós estamos aqui fazendo a narrativa, rezando a consagração, tem gente de cabeça baixa, tem gente que põe a mão na cabeça, põe a mão no olho. Gente, olhe, contemple, é por isso que Jesus está aqui, é por isso que se faz esse momento. Ah, padre, eu não sou digno. Nenhum de nós é digno, gente, mas Deus se fez isso por amor, para se dar de alimento, para poder alimentar a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida. O mínimo que nós devemos ofertar é o nosso respeito, a nossa contemplação. Vejam, olhem, contemplem. Tem hora que a pessoa quer ver milagre, 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 mas não contempla o milagre bem diante dos seus olhos. Pão que se transforma em carne e vinho que se transforma em sangue. É que parece que a gente se acostumou, parece que é uma coisa assim, muitas vezes banal. Ah, é mais um domingo, ah, é mais uma missa, é mais uma Semana Santa. E aí a gente perde a oportunidade de amadurecer, de crescer na fé como cristãos. Aí o Evangelho da celebração, continuando, o Evangelho da celebração no dia de hoje, então mostra o que o evangelista João entende pela Eucaristia. E assim, nós cristãos precisamos entender que a gente precisa olhar para os outros não de cima, não com o olhar de cima, mas sim curvando, como Jesus fez. Jesus aqui, quando foi lavar os pés dos 12, escutem bem, dos 12, ele não fez distinção de nenhum deles. Lembrando que ele lavou o pé de Judas, que o traiu, lavou o pé de Pedro, que o negou 3 vezes, e lavou o pé de João, que o acompanhou, e lavou o pé dos outros 9 que o abandonaram no momento em que ele mais precisava. Mas ele se preocupou com isso? Não, porque ele quis dar o exemplo. E aí tem hora que eu escuto assim: ah, eu não faço porque fulano não faz, ah, eu não ajo assim porque ninguém faz. Paciência, se o outro não faz, a nossa consciência tem que estar tranquila de que pelo menos nós estamos fazendo. Ah, mas ninguém me agradece. Paciência, consciência tranquila de que estamos nos esforçando. Ah, mas não recebo nem um muito obrigado. A gente não faz o bem para receber um muito obrigado. A gente faz o bem porque é mandato de Jesus, porque é a nossa missão, porque nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus é o mestre. E aí eu fico vendo cristão que ama ficar fazendo distinção uns dos outros, que gosta de ficar julgando, que ama ficar dizendo quem merece ou não estar com Deus, quem merece ou não uma segunda oportunidade, como se Jesus se preocupasse com isso. E eu vou dizer uma coisa para você que se acha nesse direito, e quando a pessoa acha que quem merece ou não, a gente escuta muito, por exemplo, por que Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma? Jesus tinha 99 que estavam ao lado dele, obedecendo, enfim. A outra que se perdeu, paciência, deixa ela ir. Ela foi porque, enfim, não quis respeitar a voz do pastor, enfim. Fala isso a pessoa que ainda não teve uma experiência na vida. Que experiência é essa? Quando você for essa única ovelha que Jesus for atrás,
Quando você for a ovelha que se desgarrou e que Jesus deixou as 99 para trás, aí sim você vai entender o que significa o lava-pés, vai entender o que significa de fato a caridade, vai entender o que significa de fato a compaixão e mais ainda, vai aprender de fato a ter empatia pelo semelhante, vai querer muito mais que estender a mão, ser mais compreensível do que ficar fazendo julgamentos, como se ninguém, como se as pessoas nunca tivessem errado, como se nunca tivessem cometido o deslize que for. Quando você for essa ovelha que Jesus for atrás, pode ter certeza que a sua vida vai se transformar e de fato vai entender o que significa o lava-pés, o que significa empatia e mais ainda, amar o próximo como Jesus mesmo nos ensinou. E eu não posso deixar de encerrar essa reflexão, porque falamos da Eucaristia, do mandamento do amor, mas também hoje é dia da instituição do ministério ordenado, dos bispos, dos sucessores dos apóstolos e de nós presbíteros, que partilhamos do ministério episcopal, daqueles que nos ordenam, daqueles que virão como sucessores nas dioceses, e é isso que se reza na nossa prece de ordenação. E eu não posso deixar de falar de nós ministros ordenados nesse momento. Nós deixamos casa, família, constituir uma família, amigos, emprego, sonhos, profissão, tudo, por acreditar que a nossa vida deve ser consagrada na construção do reino, no cuidado do reino e do rebanho que nos é confiado. Mas infelizmente aqui, gente, não vou dizer que não temos os nossos erros, os nossos pecados e as nossas misérias, mas infelizmente sofremos muitas injustiças. Numa comunidade, por exemplo, quando nós padres chegamos ou estamos há algum tempo, enquanto o padre fala, sim, pode fazer, sim, tudo bem, sim, pode continuar por esse caminho, não pode fazer, eu autorizo, não, está tudo certo. Nossa, que padre bondoso, que padre bacana, olha só como ele acolhe os fiéis, olha só como ele entende os fiéis. Aí o mesmo padre chega e fala, não pode ir por esse caminho, não vai fazer, não é assim que as coisas funcionam. De anjo se torna demônio, de um homem bom se transforma num homem ruim, simplesmente porque está falando não e está sendo fiel a Deus. Que as pessoas esquecem que na nossa ordenação a nossa fidelidade é a Deus, a nossa consciência é para poder fazer a vontade de Deus. E se para fazer a vontade de Deus tem momentos que a gente vai dizer sim e momentos que a gente vai dizer não, momentos que a gente precisa acolher e momentos que a gente precisa exortar, faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa missão. Mas tem hora o que é difícil é as cobranças, por exemplo, de cristãos que estão frustrados na sua vida pessoal, frustrados no seu matrimônio, frustrados nos seus relacionamentos, frustrados no trabalho. Aí, frustrados, e aí o que acontece? Acha que nós, ministros ordenados, devemos fazer aquilo que eles não fazem, agir da maneira como eles não fazem, transferindo essa responsabilidade para nós. E gente, isso também é muito injusto e não existe. O que eu não posso fazer como padre ou como cristão, o leigo e leiga também. Se as coisas não estão indo certo, é momento de uma avaliação e ver como que eu tenho levado a minha vida,
Como que eu tenho levado os meus relacionamentos? Como que eu tenho tratado a minha esposa? Como eu tenho tratado o meu esposo? Precisa fazer essa autoavaliação e não ficar cobrando dos outros. E isso também acaba gerando muitas injustiças. O padre começa a ser difamado, começa a falar mal dele, e ele nem está sabendo do motivo, mas porque alguém cobrou uma atitude dele, ele não fez, mas essa atitude quem deveria fazer o outro, não é o padre. E a gente precisa entender isso também. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu já vi padres, irmãos meus de ministério, mas doando a vida e a saúde pela paróquia, não tirando direito o dia de folga, não tirando o tempo de férias, não respeitando o tempo de descanso, tudo pelo bem da comunidade. Missa, confissão, atendimento, direção espiritual, parte administrativa, mas se doou mesmo, de corpo e alma, e se esqueceu dele. Aí acontece o padre cair doente. Aí hoje em dia, especialmente a depressão que tem assolado muitos irmãos meus de ministério. Aí o padre cai doente. E sabe o que acontece com aquela comunidade que ele se dedicou, que ele consumiu até mesmo a sua saúde? É a primeira a apontar o dedo e chamar: é fraco. Que homem fraco, não aguentou o tranco, não conseguiu dar conta dos seus trabalhos, não merece nem esse ministério, tem que ser retirado. E começam a maiar o padre, isso porque ele dedicou a vida para aquela comunidade, deu a vida, deu o suor, deu o sangue dele, e aí no momento em que ele precisa ser acolhido, precisa ser cuidado, porque também precisa de ajuda, o que ele encontra são as costas viradas. As costas viradas, a difamação, a calúnia, e ninguém se preocupa com isso. E o que é pior, ainda ficam levando essas coisas à frente, e aí a fofoca ganha uma dimensão tremenda. Eu conversava com um padre esses tempos atrás. Ele passou por uma situação no seu ministério, e aí tem um determinado grupinho que continua falando mal dele, que não gosta dele, enfim. E eu falava para ele: meu irmão, como que você consegue levar isso? Ele falou assim: padre, ele falou assim para mim: eu não vou pagar mal com mal. Da mesma forma que eles falam de mim, se eu fosse falar o que é de fato verdade, eles não estariam nem agindo dessa maneira. Mas deixa, eu não vou pagar mal com mal, e estou continuando minha vida, meu ministério, e estou muito feliz onde eu estou. Isso demonstra realmente a consciência tranquila. E assim, uma das coisas que incentiva, enquanto 6 reclamam, enquanto meia dúzia fica de mimimi em relação ao padre, tem uma multidão que fala: padre, obrigado pela homilia, padre, obrigado pelo atendimento, padre, o senhor me ajudou, padre, obrigado por ter ido visitar meu pai, padre, obrigado por ter ido no hospital, padre, continue desse jeito, padre, continue celebrando dessa maneira. É isso que dá força. Meia dúzia, 10 pessoas faz o seu barulho, mas a multidão que acaba sendo ajudada pelo nosso ministério compensa tudo isso e faz com que muitos de nós permaneçam fiéis, busquem estar sempre junto de Deus e servir da melhor maneira possível. Ah, mas o padre estava bravo na confissão, o padre falou meio atravessado na confissão, tá? Mas será que ninguém acorda com o pé esquerdo, todo mundo acorda com o pé direito todo dia? O padre poderia estar com algum problema, não é o certo, mas estava com algum problema, mas mesmo com problema estava ali atendendo, mesmo com as coisas acontecendo na sua casa, na sua família com problema, está atendendo, está celebrando missa, está indo no hospital. Então precisamos realmente
ter um coração mais agradecido a Deus, e não falo apenas por mim, mas ao nosso ministério, que bem ou mal, com as nossas limitações, colocamos à disposição do povo de Deus. E na celebração de hoje, eu gostaria que a oração desta celebração, dessa ceia, possa chegar a muitos irmãos meus de ministério, aqueles que estão enfrentando enfermidades, aqueles que estão enfrentando doenças, e aqueles também que estão sofrendo crise no seu ministério. Que a oração dessa missa possa chegar até eles, que eles possam sentir o conforto do Cristo na enfermidade, o consolo do Cristo se tem algum padre agonizando nesse momento para chegar à eternidade, e que também possa redescobrir o sentido do seu ministério e possa continuar sendo fiel às promessas que um dia fez na sua ordenação. Eu coloco e rezo a cada um desses meus irmãos de ministério. Que Deus realmente nos ajude, que a celebração da Páscoa possa renovar o nosso coração e que um dia possamos fazer definitivamente a passagem mais para a terra prometida, que para nós é o céu. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.